Olá, tudo bem? Eu sou o Dito Nogueira e venho te convidar mais uma vez a estudar a Palavra de Deus comigo. Vamos orar antes de dar início à nossa lição de hoje? Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso, te agradecemos pelas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Terça-feira, dia 20 de dezembro. Hoje o estudo é o juízo milenar, o juízo no milênio. Vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto aí tão interessante, né? Que causa, assim, uma certa curiosidade, né? O que vai acontecer no milênio? Vamos lá, então? A Bíblia nos diz que na segunda vinda de Jesus, primeiro, tanto os santos que estiverem vivos, quanto os que forem ressuscitados, encontrarão o Senhor nos ares. Olha, que bacana. Então, todos aqueles que estiverem vivos, ou aos santos que morreram, serão ressuscitados os mortos, e os santos serão transformados e serão elevados ao céu, levados para o céu, né? Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Segundo lugar, todos os santos serão levados ao céu para habitar nas moradas celestiais que ele mesmo preparou. Eis que vou, preparai-vos um lugar, aonde eu estiver, estejais vós também, né? A Bíblia fala isso, o próprio Jesus falou isso, né? Em terceiro lugar, somente no final do milênio a nova Jerusalém descerá dos céus, né? E se tornar o lar eterno dos santos. Então, depois do milênio, a terra vai ser purificada, aí a cidade, antes da cidade ser purificada, os ímpios também vão ver a cidade santa, eles vão ver o que eles perderam, a cidade santa descendo do céu, quer dizer, os ímpios também vão ver antes de serem condenados por Deus, né? E continuando aqui, assim, durante o milênio, enquanto esta terra permanece desolada, os santos reinarão com Cristo no céu. Primeiramente, a terra será desolada. Não haverá ninguém sobre a terra, sobre a face da terra nesse período, né? E lá em 1 Coríntios, né, ele vem falando, quem são essas pessoas, né? O que essas pessoas farão lá no céu nesse período, no milênio? O que eles vão fazer? Eles vão o quê? Julgar o mundo. E quem mais? Os anjos caídos. Então os justos estarão lá no céu nesse período do milênio, fazendo o quê? Também julgando, não julgar de condenar, mas julgar, conferir a justiça de Deus, né? E também lá em Apocalipse, vem falando para nós o quê? Apocalipse 20, de 4 a 6, vem falando o quê? Ó, quem são aqueles que forem dados, perdão. São todos aqueles que foram dados autoridades de julgar. Então, essas pessoas que estão lá no céu, elas vão ter. Essas pessoas que vão julgar, quem vai dar autoridade para ele? O próprio Deus, né? Quem são esses? Os que foram, né? Os que foram mortos, pregando o evangelho, que não se curvaram diante da besta e da sua imagem. Quem são essas pessoas? São as pessoas que morreram no período de Jesus, que foram mortos, né, por leões, jogados queimados, enforcados, crucificados, né? Então, essas pessoas, e no nosso período aqui da Inquisição, são aquelas pessoas que foram torturadas. Se você puder ter um tempo, consulta no Google os instrumentos de tortura que foi usado na Idade Média para torturar os cristãos, né, que eram considerados como hereges pela igreja, pessoas que não aceitavam a doutrina deles. Consulta lá, ver o tipo de instrumento que era usado, era coisas terríveis. Como um ser humano poderia fazer uma atrocidade dessa com outro semelhante de seu? Tá lá. Você vê como é que foram capazes. Homens que se consideravam de Deus fazendo isso com o ser humano. E não é diferente de hoje, tem pessoas cruéis nos dias de hoje, mas a gente está falando de pessoas que falavam que eram seguidores de Cristo que estavam fazendo isso, né? Então quem vai dar autoridade para essas pessoas de julgar lá no céu? O próprio Deus. Todo o processo do juízo tem por objetivo o quê?
Justificar o caráter de Deus contra as acusações de quem? De Satanás. Porque Satanás acusa que Deus não é justo, que Deus não é amor, que Deus é vingativo. Essa é a ideia que Satanás coloca no mundo. Então, essas pessoas vão julgar o caráter de Deus, que Deus é justo sim. Confirmar a imparcialidade da recompensa do justo. Que eles vão estar fazendo o quê? Deus, ele vai mostrar através dos livros, você vai ver que Deus ele não está sendo parcial, protegendo um e condenando o outro. Não, todos vão ser julgados conforme os seus atos. Deus vai ser justo, vai ser demonstrado isso para essas pessoas, né? Para essas pessoas que vão ter autoridade de julgar. Vamos lá. Dissipar toda dúvida que pudesse levar a outra rebelião no universo. Pensa bem, o universo, Deus criou esse planeta, criou esse ser humano segundo a sua imagem, né? Imagem e semelhança. Nós somos vitrine para o universo. Deus criou um universo, criou outros mundos. E nós somos vitrines do povo que não aceitou, o povo que transgrediu a vontade de Deus, que não quis seguir as orientações de Deus. Nós somos vitrine para o mundo. O mundo está vendo qual é o caminho daqueles que não fizeram a vontade de Deus. Então, o universo, Deus está querendo, vai ser mostrado para o universo o que esse povo fez e ele não quer que isso se repita de novo. Nos juízos investigativos do pré-advento dos justos, somente as hostes celestiais estarão envolvidas. Mas durante o juízo milenar dos ímpios e dos anjos caídos, os próprios santos também participarão. Então, o que é? No juízo investigativo do pré-advento, do justo, somente as hostes celestiais estão envolvidas. Quer dizer, no pré-advento, quem está julgando nesse momento? As hostes celestiais. Não tem aí, não tem os escolhidos, não tem um povo santo, aqueles que morreram, não tem. Só as hostes celestiais, no pré-advento, ok? Agora, no milênio sim, terá a participação de quem? Dos justos, né? Bom, continuando. Durante o juízo milenar dos ímpios e dos anjos caídos, os próprios santos também participarão. Está lá em 1 Coríntios, né? Como eu acabei de dizer. 6, 3 e Judas 6, Apocalipse também, 20, de 4 a 6. O juízo investigativo do pré-advento começou em quando? Em 1844, como eu havia falado na última lição. Quando foram postos uns tronos, foi instalado a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Você já acompanhou aí por filme, já viu na TV, jornais, né? Ultimamente, o que tem acontecido muito é a gente ficar sabendo que a pessoa foi julgada e foi absolvido, a gente tem ouvido falar muito. Então, o que acontece? Quando uma causa vai ser julgada, e às vezes o juiz pede para que tenha um júri popular. Para que o júri popular também avalie, não seja uma decisão somente do juiz de dar a sentença para né, sentenciar ou absolver alguém. Então, ele abre essa oportunidade para que o júri popular também decida sobre o que o juiz vai decidir. Entendeu? Então, mais ou menos é isso que vai acontecer lá no céu, no milênio. Os justos estarão lá, não para condenar, mas sim para ver a justiça de Deus, que Deus foi justo. Ao abrir os livros, eles vão ver no livro ali o que essas pessoas fizeram. Então, o que a gente imagina sobre isso? O que nós possamos imaginar com isso? Que livros são esses? É o livro da minha e da sua vida. Né? Desde quando eu nasci, quando eu venho a esse mundo, meu livro começa a ser escrito, né? Começa a ser escrito a minha história nesse livro. Quem sou eu, né? O que eu fiz, eu deixei de fazer, os atos que eu cometi, os atos que eu pedi perdão, os atos que eu esqueci de pedir perdão, tá tudo anotado ali, tá tudo guardado ali. Então é por isso que nós precisamos, eu até aconselho que a melhor, uma das orações mais importantes do dia é o da noite. Antes de você dormir, você tem que pedir perdão para Deus. Você tem que parar e conversar com Deus
começar a pensar, o que eu fiz? Deus, me perdoe dos atos que eu fiz hoje, maltratei alguém, fiz isso, fiz aquilo, me perdoe, mas tem que ser sincero, né? Não adianta no outro dia eu acordar e fazer a mesma coisa, né? Eu tenho que pedir perdão por aquilo e no outro dia não cometer mais esses mesmos erros. Eu vou cometer erro? Vou, mas não pode ser sempre os mesmos erros. Então, por isso, aí vai lá, aquela coisa ficou anotada, aqui foi pedido perdão, entendeu? Então, o seu livro está marcado ali, ó, esse ato aqui ele pediu perdão e não cometeu mais, entendeu? Então, o livro da vida vai ser aberto lá nos céus. Bom, continuando, esse processo oferece uma oportunidade para os santos avaliar os registros celestiais e verem o tratamento justo de quem? De Deus. Deus é justo. Deus não erra, Deus não comete falhas, Deus não é parcial, Deus é imparcial, entendeu? Deus não vai proteger um lado, seus filhinhos queridos, e os outros serão condenados. Não, todos somos filhos de Deus, mas Deus vai ser imparcial nesse sentido, né? Vamos lá então, continuando. E os mortos serão julgados segundo as suas obras, conforme o que estiver escrito aonde? Como eu acabei de dizer, no livro da vida. Esse processo oferece a oportunidade para os santos avaliar os registros celestiais, como eu acabei de dizer, e verem o tratamento justo de Deus em todos os casos. Ele não apenas recompensa todos os seres humanos segundo o que merecem, com base em suas próprias decisões. A decisão de errar é minha, a decisão de acertar é minha, a decisão de fazer as coisas certas é sua, é minha também. Eu não posso jogar essa responsabilidade para outro. Ele me forçou. Satanás, ele te induz ao pecado, mas quem comete o pecado é você. Ele te induz, ele fala, olha, é bom isso aí, hein? Esse negócio é bom, vai por mim que isso é bom. Se você confiar nessas palavras, provavelmente você vai errar. Porque o inimigo está aqui só para te atrapalhar, para roubar, matar e destruir. Se você pôr isso na sua mente, você vai errar menos. Não é verdade? Que Deus te abençoe e te guarde. Eu conto aí com o seu apoio, dê o seu like, né? Compartilhe, se inscreva no nosso canal, fale do nosso trabalho para os seus amigos. Que Deus te abençoe e até a próxima lição.